Então, vamos lá. A nossa atividade da noite. Hoje nós iremos falar sobre legislação aplicada à organização de eventos. Se vocês viram o videozinho que eu passei para vocês, ele faz um resumo de algumas leis que nós precisamos conhecer, que são básicas para quem organiza eventos, para que a gente não tenha problemas. Então, elas são super importantes. E aí eu vou espelhar elas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá? A gente precisa, quem organiza eventos precisa saber planejar, precisa saber sobre marketing, precisa saber sobre vendas, né, de ingressos, vendas de stand, precisa ter informações sobre fornecedores, mas se a gente não souber sobre a legislação, a gente vai acabar infringindo a lei e trazendo problemas jurídicos, né, para a nossa pessoa. Enquanto organizadores de eventos, enquanto microempreendedores, organizadores de eventos, enfim, a gente precisa cumprir a legislação. Vocês leram o material? É um material bem rico, assim, e a partir deles a gente consegue acessar outros mais, né? E são bem simplesinhos, 6 minutinhos a gente faz uma leitura rápida e consegue ter informações relevantes para quem organiza eventos, que vai agregar valor. Hoje, nós estamos tendo muita dificuldade com a questão das aulas remotas, mas há uma grande tendência não só para a aula remota, online, mas para os eventos online. E aí vocês vão sair daqui, né, desse momento de pandemia, sabendo organizar eventos físicos e agora vão começar a aprender a organizar eventos online. E isso é legal, porque é uma nova tendência, é um novo mercado, são novas possibilidades que a gente pode juntar pessoas do mundo todo numa mesma tela e debater, organizar um evento, até ter um coffee break, um momento musical, cada um na sua casa, mas a gente compartilhando aquela experiência. E isso é interessante. Vocês concordam, discordam? Vocês gostariam de falar alguma coisa sobre o material que vocês leram? Alguma dúvida que tenham para a gente tirar aqui antes de eu começar a falar? Irley? Jéssica? Nada? Então, vamos lá. Agora é a hora de vocês perguntarem, questionarem, tirar dúvidas. Professora, confesso que esses eventos online, se fosse para criar, é meio complicado um pouco, eu acho. É tão boa a dinâmica pessoalmente, né? É muito bom o pessoal, é mais intimista, é mais caloroso, é mais trabalhoso, mas é legal. Mas agora é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Quem aqui é do tempo dos Jetsons? Aquele filme que tinha um desenho animado, que tinha aquela robô que limpava tudo dentro da casa, que eles tinham carros voadores, né? A gente está vivendo aquele tempo agora, se vocês prestarem atenção. Verdade. A gente só não tem um carro voador e é robô. Que o mundo é assim... Não é não? Tá vendo? Esse filme é da década de 60, 70, que foi reprisado em 80 e 90, mas ele é super atual. É complicado. É porque a gente está se adaptando agora, né? Então, tudo é novo, tudo a gente acha difícil. Mas, realmente, mas a senhora concorda que a gente não aprende assim, não, né? Por isso teve muita gente que falou para mim que ia desistir. Preferia repetir o próximo período, que acho que 2021, se Deus permitir, vai voltar ao normal. Então, eu acho que tem condições não, professora, tem não. Isso aqui é só o básico do básico do básico. Não tem condições, sem a prática. Entendeu? O P7, por exemplo, ia ter que terminar com um evento que eles tinham que fazer, não vai ter mais. Então, por isso que muitas pessoas que eu conheço o P7, Rosilene mesmo é uma. Perguntei ela se ela já estava assistindo o áudio. Mas nós vamos fazer, sim. Nós vamos fazer um evento online. Enfim, não é a mesma coisa, não é. Eu concordo que está sendo mais difícil, que não é a mesma coisa. Se depender de mim, eu não vou dificultar
afetar em nada a vida de vocês. Eu creio que os outros professores também estão nessa mesma pegada, que a gente consiga aprender e, por isso que eu disse no início, que o nosso barco consiga atravessar para o outro lado da margem do rio. É isso. A gente não é fazer de conta, mas é tentar fazer com que seja o menos doloroso possível, já que a gente precisa ter as aulas. Então, eu copio, coloco lá para vocês, quem não estiver acessando, e aí a gente vai tentando uma forma de minimizar a situação. Não que ela seja confortável. Não que ela seja confortável. A gente vai ter o nosso curso no ano que vem mesmo? Vai sim, termina o ano que vem. Então, deixa eu espelhar aqui para vocês, ó. Então, são 8 leis. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Eu estou vendo. Eu estou vendo, professora. Pronto, então, ó, a legislação em eventos. 8 leis que influenciam na sua produção. A primeira é a Lei Geral do Turismo, que fala, né, que a Lei 11.701, que ela reconhece o setor de eventos como uma atividade de prestação de serviço para a cadeia produtiva do turismo nacional. Por que isso é importante? Porque a atividade de eventos ela é complementar à atividade turística. E isso impulsiona essas duas atividades econômicas. E gera para a gente, né, muito mais eventos, muito mais pessoas circulando nas cidades, mais turistas, mais congressos, mais feiras, mais tudo. Então, isso é importante quando há esse reconhecimento, porque dentro da atividade turística nem tudo é reconhecido, mas a atividade de organização de eventos ela é reconhecida. Por exemplo, eu sou bacharel em turismo, não é uma profissão reconhecida dentro da atividade turística, mas a organização de eventos é. E tem uma lei que dá respaldo para isso. Então, por isso é importante, ali nesse texto que eu coloquei para vocês, eu faço apenas menção a essa lei. Mas se vocês quiserem se aprofundar, vocês clicam lá e dão uma olhadinha na lei, o que ela fala, o que ela traz, e isso é importante a gente conhecer. Por que é importante a gente saber da legislação, para a gente não cometer erros? E essa aqui, a da Lei Geral do Turismo, é uma lei que ela nos coloca dentro da atividade econômica do turismo. Isso é legal, isso é importante, isso nos dá respaldo para organizar muitas coisas, muitos mais eventos, trazer muito mais oportunidades. Isso ajuda a diminuir muito a questão da sazonalidade. Quem já trabalhou na atividade turística sabe o que é isso. É o período onde a gente tem mais fluxo de pessoas numa cidade. Dezembro, janeiro e fevereiro. Aí no mês de junho e julho. E os outros meses, o que acontece? Muitas das cidades estavam, né, agora com essa pandemia não mais, mas até tudo voltar ao normal, organizavam eventos, programavam eventos para ser organizados no período onde não era de alta estação, para movimentar a economia, para trazer mais pessoas circulando na cidade, para gerar mais empregos diretos e indiretos, e isso é legal, isso a lei trata dessas questões. Mas, a seguir, uma outra lei é uma regulamentação de artistas e técnicos em espetáculos. Por que isso é importante? A Lei 5.533 dispõe sobre a regulamentação dos profissionais e artistas técnicos em espetáculos de diversões. Essa lei estabelece diretrizes para a contratação de pessoa física e jurídica, mas essas pessoas só podem ser contratadas tendo um resíduo, tipo assim, eu tenho que ter um contrato, né? Não pode ser só de boca, um contrato de prestação de serviço, esse contrato tem que estar registrado, a pessoa sendo física ou jurídica, ela precisa estar registrada no Ministério do Trabalho. Então, são questões técnicas que precisam ser observadas, porque senão o que acontece? A gente vai e contrata uma pessoa que não tem registro nenhum, a gente não faz um contrato, a gente não registra lá na carteira, mesmo que seja só como prestador de serviço, ou não na carteira, mas faz um contrato de prestação, assina e tudo mais. Aí o que acontece? A pessoa prestou o serviço para você, fez uma semana lá de serviço.
Aí ela vai te colocar na justiça dizendo que ela trabalhou para você 1 ano, por exemplo, agindo de má fé. Se você não tiver isso tudo amarrado, o que é que acontece? Você vai ter que pagar o ônus para essa pessoa de 1 ano de trabalho que ela prestou para você e você não pagou o salário dela, você não fez as contribuições para o INSS e tudo mais. Então, tudo isso precisa estar bem amarradozinho. E esses profissionais, eles são profissionais que têm registro nas profissões, como a de turismólogo não existe, mas de técnico em assuntos artísticos existe. Então, precisa ter esse registro. Por isso que a gente precisa saber dessa lei. É interessante depois, uma oportunidade, ler ela, para que nós possamos trabalhar bem direitinho conforme a lei. Uma outra que é muito importante que a gente conheça e saber como usar a lei da meia entrada. A lei da meia entrada, quem tem direito à meia entrada? É só estudante? Não. Quem mais tem direito à meia entrada? Idosos, cadeirantes, acompanhantes de deficientes, né? Quem mais? Estudantes, quem mais? Ai, Jesus. Vocês sabiam que professor tem direito à meia entrada? Sim, professor também, né? Pois é. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Senão a gente faz um espetáculo e não atende essa legislação. Sabe qual um evento que não atende essa legislação? A Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, em Pernambuco. Por exemplo, o professor lá só paga meia entrada se for professor do estado de Pernambuco. Mas essa lei é uma lei federal. E eles estão infringindo. Olha aqui, ó. Sim, aí essa pessoa que está infringindo a lei, professora, poderia colocar na justiça? Pode sim. Pode, você, né? Comprova que você é professor ou você é estudante, ou estudante até 29 anos que tenha baixa renda, né? Automaticamente ele pode ter direito à meia entrada. E se for estudante universitário, independente de qualquer idade, ele também tem direito à meia entrada. O idoso acima de 65 anos, não, 61 anos, né? Ele tem direito à meia entrada. O deficiente e seu acompanhante têm direito à meia entrada. Então, em alguns casos, os espetáculos, eles só querem dar direito a estudante, mas não é só estudante. Então, isso é de suma importância conhecer o que a legislação ela fala para que a gente não cometa erros, para que a gente não responda na justiça, como o Irley perguntou. Isso pode ser caso de justiça? Pode. Não é uma lei federal? Então, por que não está cumprindo? Entende? E aí a multa vai ficar mais salgada do que você. Por exemplo, um espetáculo custa R$100. Você vai dar meia entrada para um professor. Ele vai pagar R$50. Se você não der o direito a ele e ele resolver ir cobrar isso na justiça, você acha que a justiça vai dar a ele só R$50? Eu acho que não, mas professor. Pois vai danos morais, constrangimento. Então, a justiça não vai pagar para ele só R$50. É pelo menos 10 vezes o valor que ele deveria ter recebido de desconto. Aí vai pelo menos R$500. Não é melhor dar o desconto? Porque nem todo mundo é professor, Tá vendo? Então, por isso que a gente precisa conhecer a legislação. Aqui, ó. Lei de Direitos Autorais. Vocês conhecem essa lei de direitos autorais? Já ouviram falar? Vocês leram, pelo menos, a lei de direito autoral? Ou, pelo menos, esse trechinho aqui que fala o que é essa lei de direito autoral? Sabe o que está envolvido nela? Inclusive, tem uma questão lá no questionário que fala sobre isso, ó. A lei de direito autoral por exemplo, você escrever uma música, uma peça, um recital,
e aquela é registrada em seu nome. Aí eu vou para um evento e começo a tocar, um grande evento, aí começa a tocar lá, contrato um músico e ele começa a tocar as músicas daquele autor famoso, aquele cantor, aquele compositor famoso. Mas ele não pediu autorização para aquilo. Então, pode ser que não aconteça nada, mas possa ser que alguém veja filme e recorra. E aí você tem que pagar um valor, porque você está usando aquela música de forma indevida. É a lei de direito autoral, que não é só para música, mas é também para livros, para publicações, para escritos, certo? A lei é essa aqui, ó. Lei de Direito Autoral, 9.610. Garante a remuneração de compositores, músicos, gravadoras de qualquer música quando ela é reproduzida. Para assegurar a remuneração dos eventos, devem pagar uma taxa, que é chamada ECAD. Sabe quanto é o valor dessa ECAD? É de R$ 75. O valor inicial. Só que eles fazem um cálculo, ó, ela é aqui, deixa eu ver aqui. Oh, não, R$ 77,21. Mas para chegar ao cálculo final, olha o que eles levam em consideração: área total do local do evento, capacidade de público, valor arrecadado com os ingressos vendidos, forma de autorização da música ao vivo ou reprodução mecânica, duração do evento, região socioeconômica, para saber se as pessoas têm condições ou não de pagar, e tempo de uso das músicas em relação ao total do evento. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Não, era isso tudo, não. Eu sabia que existia essa lei, né? Porque, inclusive, eu tenho uma sobrinha que é até cantora, né? Assim. Ela tem umas músicas que justamente ela registrou, né? Uhum. Tem até uma banda de forró aqui que gravou a música dela. É porque eu não estou lembrada do nome da banda. Mas é bem interessante. Quer dizer, se ela não tivesse registrado essa música e tivesse colocado no YouTube, qualquer um poderia gravar, né, professora? Poderia gravar, ganhar, a música virar sucesso e ela não ia receber nenhum real por isso. Isso. Mas não só gravar, não só registrar, mas fazer esse controle, né? E é por isso, o principal de tudo é você registrar, porque registrado aí você pode cobrar. E você não vai cobrar só R$ 77,21. Você vai cobrar conforme o tamanho do evento, conforme a bilheteria do evento. Então, tudo isso vai acabar trazendo para ela uma remuneração. Ela gravou, a música dela está sendo tocada, então as pessoas, para tocar a música dela naqueles eventos, em espaços, se for de forma ao vivo ou playback gravada, vai ter que pagar um valor X para ela. E isso é interessante a gente saber, porque a gente faz um evento e começa a cantar, botar a música lá, a torta e a direita, de um e de outro. É um evento pequeno, UNIF. Alguém vai cobrar direitos autorais a gente? Não. Mas se for um evento grande, se for um evento que está sendo televisionado, está sendo filmado, está sendo transmitido pelo YouTube, por onde for, e a gente vai e usa, tentem pegar a música no YouTube, sem ver se ela tem direito autoral e reproduzem algum vídeo que você quer colocar lá. Ele não deixa. Não deixa. Então, isso é muito importante. A gente precisa conhecer para não fazer algo fora da lei. Não, que não é nem só porque é fora da lei, é ilegal, engorda, não. É porque a gente vai pagar multa por isso, vai tirar dinheiro do bolso. Quando a gente não sabe da legislação, a gente comete o erro e acaba pagando pelo erro de não saber daquela lei. E isso é importante para os nossos eventos, tanto eventos físicos quanto os eventos virtuais. Porque se a gente bota num evento virtual, a gente vai fazer, por exemplo, um evento transmitido pelo YouTube, e a gente começa a rodar lá
durante o intervalo de uma fala para outra, a gente começa a reproduzir músicas de artistas que cobram direito autoral e a gente não sabe. Aquilo vai ficar rodando para todo mundo ver. A pessoa vai escutar, alguém vai escutar e vai dizer a ele vai cobrar de você. E é importante que a gente saiba disso, para não cometer esse erro. Por isso que o próprio YouTube tem uma lista lá, tem como você selecionar músicas que não têm direitos autorais. E a gente pode utilizar sem ter que pagar para ninguém. É igual imagem. Quem aqui já teve a curiosidade de usar o Pixabay? Mesmo no celular, você consegue pegar fotos incríveis. Só que tem umas que são de graça e tem outras que você paga. Quando quem usa aqui o Canvas, a mesma coisa. Eu quero usar uma imagem. Só que tem muitas imagens free. Tem outras que são pagas. Tem umas imagens free que eles dizem, você pode usar, mas comente a foto para valorizar o artista. É uma forma de pagar, só que é uma outra monetização, que não é através de dinheiro. E isso é importante para a gente conhecer. Tem uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, que a gente pode baixar MP3 e MP4 do YouTube de forma... sabendo que se tem direito autoral ou não, ele já libera as que não tem. Você escreve a palavra YouTube e tira o UB, fica só YouTube, até o T do YouTube. Aí você vai para outra página, lá você consegue baixar músicas sem sabendo se ela tem direito autoral ou não. E você faz um playlist para você de MP3 e MP4. Isso é legal. Certo? Então, vamos lá. Aí, tem uma outra aqui. Lei de direito autoral. Lei de acessibilidade. Vocês conhecem essa lei de acessibilidade? Quem conhece a lei de acessibilidade? O que quer dizer acessibilidade? Por exemplo, o IF, o prédio lá da UAG, o prédio que a gente estudava, ele é acessível? Não. Por que não? Não, porque não tem rampa para cadeirante. Para cadeirante. Não tem rampa. Não tem rampa. O banheiro não é adaptado. Isso, Luana. O banheiro não é adaptado. O que mais? Por exemplo, o Henrico, é só para cadeirante? Não, é para deficiência. Não, para todo tipo de deficiência, até por uma mulher gestante, uma mulher grávida. Isso não é deficiência, mas isso é baixa mobilidade. Então, essa lei de acessibilidade, ela é tanto para deficientes, que pode ser físico, que pode ser visual, auditivo, são deficientes, certo? É acessibilidade. Quanto para quem tem baixa locomoção. Por exemplo, uma mulher gestante, uma mulher que está com a criança de colo, um idoso. Então, isso aí quem tem baixa locomoção, baixa dificuldade, né, de se locomover. E a lei da acessibilidade é para isso. E por que a gente tem que levar em consideração nos nossos eventos? Porque será que todo mundo tem condições de se locomover da mesma forma? Não, né? Então, a lei é 10.098, estabelece normas para garantir a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em eventos. Ela obriga produtores de eventos a eliminarem barreiras e obstáculos nos espetáculos utilizados pelo público, oferecendo alternativas para quem possua algum tipo de deficiência para se locomover, dificuldade para se locomover. Para atender à lei, é necessário pensar em um espaço de eventos que possibilite a livre circulação de todos, como rampas, sinalização, elevadores,
possíveis adaptações físicas no local do evento. Então, isso tudo é muito importante, porque a gente não tem um público homogêneo, a gente não tem um público igual, né? Todo mundo tem as mesmas condições físicas, às vezes não é um cadeirante, mas é um deficiente visual. Às vezes não é um deficiente visual, ele tem baixa visão, mas ele tem dificuldade. Às vezes é uma pessoa idosa que tem muita dificuldade. A gente levando isso para o exemplo da UAG, a gente vê quantas pessoas idosas. A mãe de Lília é uma. Ou às vezes não é idoso, mas é obeso. E tem dificuldade para subir. Então eu tenho que ter escada, mas eu tenho que ter rampa. Se eu não tenho rampa, eu tenho que ter elevador. Além de ter um elevador, eu tenho que ter a sinalização em braille para os deficientes visuais. Eu tenho que ter uma sinalização sonora. Eu tenho que tirar as barreiras arquitetônicas, que são o quê? As escadas, que são as... não só escada, mas, por exemplo, lugares muito íngreme, ladeiras muito íngreme, que não permite a pessoa chegar ao evento de forma confortável, espaço que não permite, é arenoso, então a cadeira não vai andar ali. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa em acessibilidade. São públicos diferentes, são pessoas diferentes, são pessoas que têm características diferentes. É uma mulher grávida, ela não é deficiente, mas ela está naquele momento com dificuldade de locomoção. É uma mulher que está com criança de colo. É uma pessoa que perdeu uma perna, é uma pessoa que está momentaneamente sem a visão. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Ilei, quer falar? Não, não. E isso pode gerar, isso tem a lei, isso pode gerar multa, isso não só para os locais onde a gente organiza eventos, mas, por exemplo, nos prédios públicos, é preciso ter acesso e condições para as pessoas possam acessar. A minha mãe, para quem não conhece, ela é cadeirante, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade, vai subir no prédio, tem que pedir a duas pessoas para pegar na cadeira dela para entrar. Existe uma lei que garante isso, mas que não é cumprida. E aí, ou a gente faz duas coisas, ou aceita ou fica calado, né? Ou aceita assim, ou briga, quer dizer, ou fica calado. Porque é tanta dificuldade de locomoção, são as calçadas que não permitem a pessoa se locomover, são os prédios que não tem rampa, que não tem acesso, são os eventos que não permitem a pessoa se locomover de forma segura e autônoma. Por exemplo, ela foi para Balneário Camboriú, onde tem Beto Carreiro, na Penha, e chegou lá, a gente pagou o transfer da CVC. O ônibus era um ônibus que não tinha adaptação. O guia falou para ela se vire ou peça a sua família para botar você no ônibus. E aí a gente pagou pelo serviço. E a família que estava com ela era minha irmã, que estava com a criança de colo, e os meus dois filhos. Quer dizer, e o filho dela mais velho e o meu, tudo criança. Como é que iam botar ela num ônibus daquele da Bubus? Existe isso? Merecia um bom processo na justiça, né? E a gente, enquanto organizadores, a gente precisa andar na lei, porque senão tudo que a gente arrecadar, a gente vai pagar só a justiça. Vai pagar só os processos que a gente vai responder. E isso não é legal, né? Então, passando adiante, alvará, que é a 7ª lei, que a gente não pode deixar de conhecer, é alvará para eventos. O que são esses alvarás? Isso a gente viu alguma coisa na sala de aula, não viu? Quem concede esse alvará? A gente pede alvará ao governo do estado? Não, a prefeitura. As prefeituras. E esses alvarás diz respeito ao que tanto? Licença para o que tanto? Sem eles, a gente pode fechar as portas. Por exemplo, o evento está acontecendo. Chega a fiscalização, ela pode fechar o evento? Sem um alvará? Sim.
o alvará, pode Pode, né, fechar. Se tiver professora? alvará, não. Pode. Pois é, o alvará de Né? funcionamento. Existem alguns específicos, olha. Termo de responsabilidade preenchido e assinado. Esse termo de responsabilidade, ele é preenchido e assinado pelo engenheiro ou um arquiteto. E aí ele vai, esse termo de responsabilidade, ele vai fazer a vistoria do espaço para poder liberar. Aqui acontece muito no Carnatal, ou em outros eventos como as micaretas, como São João de Campina Grande. Já aconteceu de estar no dia do evento e o alvará ainda não ter sido concedido. Por quê? Porque as estruturas que foram fiscalizadas, elas não passavam segurança, elas não tinham segurança para que as pessoas pudessem ficar em cima dela, por exemplo, ou então as portas de saída de emergência, estava tudo travado, trancada e não funcionava. Então, com base nessas informações, eles não podem assinar. O engenheiro ou o arquiteto, ele não vai assinar esse documento. E aí, se esse documento não chegar assinado, a prefeitura não vai conceder o alvará de funcionamento. Por isso a gente chega, às vezes, em estabelecimentos alimentícios, também tem lá, alvará foi concedido o alvará pela prefeitura. Por quê? Atende às condições sanitárias, atende às condições de salubridade, atende às condições de segurança, com extintores, com várias coisas que não botam em risco nem a vida dos funcionários, nem a vida dos frequentadores daquele espaço. Não é verdade, Irlei? Isso. Pois é. Então, nós estamos chegando ao fim, né? Contrato e certificado da empresa de segurança contratada com as medidas para adequação do local às normas. Contrato de locação do lugar. Laudo técnico de segurança e anotação de responsabilidade, que é o ART. Cópia da comunicação com a polícia e o corpo de bombeiro da cidade. Por exemplo, nós queremos organizar um evento na rua. É permitido pela lei. Entretanto, a gente precisa comunicar ao corpo de bombeiro e à polícia da cidade. E isso tudo está lá para a gente receber ou não o alvará. É muito importante todas essas informações para quem vai organizar um evento, para que não caia no risco de o evento estar acontecendo e, de repente, a fiscalização chega e fecha a porta. Deveria, né? Na maioria das vezes acontece que eles recebem algum valor, alguma propina e deixam o evento continuar. E aí acontece o que aconteceu em Santa Maria. O que foi que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2014? Quem lembra? Com o evento da Boate Kiss. Alguém lembra? Ninguém? A boate que pegou fogo? É, a boate que pegou fogo. Por que que ela pegou fogo? O que foi que faltou lá? Faltou o que a gente está vendo. Faltou tudo, né, professora? Mas principalmente o quê? Fiscalização, né? Fiscalização, exato. Não tinha saída. Porque se essa fiscalização ela tivesse ocorrido, mesmo que tivesse faltando tudo, podia faltar tudo, mas não ia abrir as portas. E aí não ia morrer 280 pessoas como morreu ao mesmo tempo lá naquele espaço. E tá vendo como a nossa responsabilidade é grande quando a gente organiza eventos? A gente tem uma responsabilidade civil e uma responsabilidade jurídica. Então, para que a gente não cometa erros de acabar com a vida de outras pessoas e tampouco com a nossa. Porque se a gente começa só a levar multa, o dinheiro que a gente arrecada não vai dar para a gente se manter na profissão, não vai dar para a gente continuar organizando eventos. Então, por isso a gente precisa ter conhecimento dessas leis, certo? Aí a outra, ó, classificação etária. Essa é fácil, né? Quem sabe essa? O que é classificação etária? Quem sabe? Irlei, Jefferson, Luana... Cristina, cadê Cristina? Você que também gosta de falar muito. Foi embora? Está relacionado com a idade, né, professora? Está relacionado com a idade. Né?
Vai ter eventos Pois que só é, podem pessoas uma de criança, maior um de... jovem. Hã? Pode falar, Luana. Não, era isso que eu ia falar. Tem que, né? Tem evento que permite crianças, outros eventos não, então tem que ter a classificação, né, de idade. E aí tem eventos como, por exemplo, eventos para adulto, que criança pode entrar, não pode adolescente, mas mediante a que situação? Mediante a autorização dos A pais, né? autorização dos pais. Autorização dos pais, isso mesmo. E isso é importante, porque senão é outro motivo que nos leva a fechar o evento e a receber uma multa. Uma outra coisa com relação à classificação etária que a gente tem que ter cuidado é com relação ao que dentro do evento? A bebida alcoólica, né? A venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos, assim como também os eventos. Oi, Jefferson! Que bom vê-lo! Foi porque eu saí sem querer. Ah, não vê o seu rosto. Então é isso. A gente tem que ter cuidado nessas leis. Então, são quais leis mesmo que a gente viu hoje? As 8 leis bem importantes que ainda quem organiza eventos não pode deixar de conhecer? Sim, ó, só para terminar, a lei está com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Vocês já ouviram falar do ECA? Não é ECA de coisa ruim, não. Tipo, ECA, essa comida tá ruim. É o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, nela, a classificação etária, ela está baseada na idade de 18 anos, certo? E aí, quem não leu essas leis aqui, quem não leu um pouquinho sobre isso, depois pode se debruçar, ler, é muito importante para quem organiza eventos. Então, fazendo uma recapitulação, legislação para festas e shows, 8 leis que produtores não devem, que devem seguir, que não devem esquecer, né? A primeira delas é a Lei Geral do Turismo, que fala sobre o que mesmo? Que reconhece o setor de eventos como uma atividade econômica prestadora de serviço para a cadeia produtiva do turismo nacional, certo? Aí a segunda, a regulamentação de artistas e técnicos em espetáculos. A terceira é o uso de espaços públicos. Essa daqui a gente falou, nem sei. Falou não, de acordo com o artigo 160, os eventos só podem ser realizados em lugares públicos quando os produtores demonstrarem que a produção irá atender aos interesses públicos. Será ela de caráter recreativo, social, cultural, religioso ou esportivo. O evento também deve respeitar as regras de segurança pública, acessibilidade, trânsito, limpeza urbana e de proteção ao meio ambiente, estabelecidas pela cidade. A gente vê isso comumente, a lei de espaços públicos sendo respeitada, os eventos que são organizados na rua, eles geralmente atendem essa questão da limpeza pública, da segurança, do cuidado com o meio ambiente, esses eventos, eles geralmente avisam o corpo de bombeiro e a polícia militar que o evento está acontecendo ali, para desviar trânsito, por exemplo, para desviar os fios de alta tensão, isso é importante. Demais, né? Vocês sabiam que aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que foi em 1996, ou foi no ano 2000, tem um bloco aqui muito famoso, na quarta-feira de cinza, no período do carnavalesco, que é chamado Baiacu na Vara. Alguém já ouviu falar desse bloco? Não. Aí esse bloco sai na Praia da Redinha aqui. Aí eles colocaram um trio elétrico na rua, um evento na rua, né? Só que esqueceram de comunicar a Cosern, que é a empresa que coordena aqui a energia, para altear os fios. Sabe o que aconteceu? Um dos músicos foi decapitado. Ele, na hora, o carro passou muito rápido, né? O trio elétrico alto, a fiação não mudou, né? Não foi deslocada. E aí o fio decapitou ele. Tá vendo como a nossa responsabilidade é muito extensa, que a gente precisa levar em consideração. Diga aí, André, tá na praia aí tomando um.
Tá vendo? Então, isso tudo é muito importante. Por isso que a gente precisa conhecer essa legislação. Entre essas todas, vocês sabiam que elas eram importantes para quem organiza eventos? Vocês já tinham ouvido falar? Não entendi, não entendi. Se essas leis que eu apresentei, que eu trouxe para vocês, vocês tinham conhecimento delas para quem organiza eventos, que é importante o conhecimento delas? Algumas, né? Todas não. Algumas, né? Pois é. Algumas a gente sabe, mas a gente não sabe que tem relação direta com quem organiza eventos, né? Isso. Pois é. E isso faz parte da perspectiva de pensar segurança em eventos. Porque é Ô, segurança. Oi, André, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Dúvidas? Boa noite, turma. Ei, minha prova aí que eu tenho condição de assistir muitas aulas não, viu? Por Pode quê? aprovar direto. Que eu tô na rota do iFood. Ah, é, tá bom. Mas você vai assistir na medida que pode. É, tá bom, tá tudo em ordem, né? Tá tudo em ordem. Fazendo lá as atividades, tá certo? Tô acompanhando. A gente deixa também gravado para que você, se não puder assistir, depois, no momento que você puder, você assiste a gravação, tá certo? Tá bom, professor, tá bom. Tchau, boa noite. Tá, tchau, boa noite. Certo, gente? Então, são essas as leis. Eu gostaria muito que vocês depois pudessem dar uma lidinha. Assim, vocês conhecem, sabem que necessitam dela, ter esse conhecimento para quem tem intenção de organizar eventos. Mas, agora não tem tempo não, mas eu sei que elas estão lá. À medida que eu for precisar, eu vou lá e acesso. E aí, leio um pouco mais, né? Tem um conhecimento, é igual advogado, eles têm um catatal de lei, mas quando ele precisa, ele vai lá e vê uma específica, mas ele sabe que existe. É isso que eu queria que vocês ficassem sabendo, saber que existe e que ela é importante. E aí, nesse momento agora de pandemia, a gente precisa fazer essa relação com as leis que estão regindo a organização de eventos agora, nesse momento, certo? Que é o distanciamento social, que são, no caso, em feiras, né, convenções, são espaços mais largos, o distanciamento de 1,5 metro de uma pessoa para outra na fila, se for em auditório, de 1 metro, com a cadeira vazia entre um espaço e outro. Tá bom? Dúvidas? Não, nenhuma. Beleza, então. Nem tão cedo a gente pode fazer aglomerações como a gente fazia, né? Mas isso vai passar, tá bom? Respondam lá a atividade. Essa semana, para a próxima semana, eu não vou colocar mais questionário, eu vou colocar aqui para a gente fórum de discussões com a pergunta para ficar mais fácil, para não ter essa dificuldade dos questionários, tá certo? Eu só peço que vocês deem até sábado. Tá mais fácil agora, tá o link lá no grupo, aí fica mais fácil de acessar, tá bom? Aí não tem aquele trabalho de devolver, vocês devolvem por ali, já tá tudo certo, aí eu corrijo. Tá? Acesse pelo que a senhora mandou, né? O link que eu mandei, tá certo? É. Então, tenha uma boa noite e até o próximo encontro. Tá? Tchauzinho, gente. Boa noite. Obrigada.